Bem, estamos de volta com Saber Direito Responde. Eu sou Matheus Carvalho, professor de administrativo, e estou respondendo as perguntas feitas pelos internautas pelo e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br e já respondemos 3 perguntas aqui no primeiro bloco e continuaremos com as perguntas que foram encaminhadas por e-mail à redação do TV Justiça. Francisca Araújo, de Salvador, Bahia. Professor, a desapropriação com fisco pode recair sobre imóveis urbanos? A pergunta é interessante. Por quê? Porque quando falamos na desapropriação com fisco, só rapidamente relembrando, nós estamos nos remetendo ao artigo 243 do texto constitucional. A Constituição, no artigo 243, define a possibilidade de o Estado expropriar aqueles bens imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicas. Aquelas glebas utilizadas para a plantação de psicotrópicas seriam expropriadas sem direito à indenização e essa expropriação, que a gente chama de desapropriação com fisco, poderia recair sobre qualquer imóvel. Francisca, esse artigo 243, ele não remete a gente a um imóvel rural, diferente do artigo 184, que se refere diretamente a imóveis rurais, o artigo 182, que se refere diretamente a imóveis urbanos. Aqui a Constituição se refere somente a glebas, ou seja, se ela está falando de glebas, ela não requer uma análise acerca da gleba ser um imóvel rural ou da gleba ser um imóvel urbano. A qualidade desse imóvel não é importante para fins de desapropriação com fisco. A sua resposta é sim, a desapropriação com fisco pode recair sobre imóveis urbanos. Nenhum problema em relação a isso. Vamos para a próxima pergunta, então. A Thaís Fonseca. A Thaís Fonseca Soares, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Ou seja, lá de Belfort Roxo, a Thaís me fez a seguinte pergunta. Professor, qual o prazo de prescrição para ação de desapropriação indireta? Se aplica a súmula 119 do STF? Bem discutido isso, né, Thaís? A gente conversou bastante isso aqui em sala de aula. Em uma breve sumário do que a gente conversou em sala, eu posso dizer a vocês o seguinte. O artigo do Decreto-Lei 3365, que estabelece 5 anos para as ações de indenização por atos de constrição do poder público, não seria utilizada a desapropriação indireta. Afinal de contas, a desapropriação indireta não é um ato administrativo de constrição, mas sim uma situação fática de esbulho do Estado. Por isso, eu sim utilizarei a súmula 119 do STJ. Entretanto, essa utilização da súmula 119 do STJ vai ter que ser feita com grano Salles, minha querida Thaís. Por quê? Porque aqui eu vou ter sempre que analisar se essa utilização da súmula 119 ela está sendo feita antes ou depois do Código Civil de 2002. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a súmula 119, estabeleceu que era de 20 anos o prazo de prescrição para as ações de desapropriação indireta, sendo que esse prazo de 20 anos toma por base o prazo para uso capião extraordinária, que no Código Civil de 1916 era de 20 anos. Em virtude do advento do Código Civil de 2002, a desapropriação indireta prescreve em 15 anos. Ou seja, você vai raciocinar a súmula 119 do STJ à luz do Código Civil de 2002. Como o Código Civil de 2002 estabelece que o prazo de uso capião extraordinária hoje é de 15 anos e a súmula 119 do STJ estabelecia o prazo de 20 anos com base no prazo de uso capião, então nós vamos ter que aplicar sim a súmula 119 do STJ, mas no seu raciocínio, não na sua literalidade. Ou seja, nós vamos aplicar o prazo de 15 anos para a ação de desapropriação indireta. Esse é o entendimento majoritário. Em grossas linhas fica mais ou menos assim. Súmula 119 do STJ aplicada em seu raciocínio com base no Código Civil de 2002, 15 anos ação de prescrição para ação de desapropriação indireta. Ficamos assim? Vamos para a pergunta seguinte. A minha pergunta seguinte, ela é do Wallace. Wallace Porto, de Parnaíba, Piauí. Professor, tenho uma dúvida.
Se uma pequena propriedade única de um sujeito está sendo utilizada para a plantação de psicotrópicas, pode ser desapropriada? Pergunta muito interessante que mais ou menos traz para a gente as dúvidas que vocês tiveram na sala de aula. Por quê? A restrição à desapropriação de pequenas e médias propriedades única do proprietário se refere somente àquela desapropriação rural. Aquela desapropriação rural do artigo 184 da Constituição Federal é que é vedada para pequenas e médias propriedades que sejam a única do sujeito. Então, para fins de reforma agrária, eu não posso desapropriar pequena e média propriedade única do sujeito. Agora, para fins de desapropriação com fisco, ou seja, o artigo 243 da Constituição Federal, que remete a gente àquela situação de plantação de psicotrópica e de expropriação sem direito à verba indenizatória, o artigo 243, ele não se preocupa com pequena, média ou grande propriedade. Aqui, a expropriação é feita em virtude do ato ilícito, plantação de psicotrópicas no terreno. Então, não me interessa se é pequena e média, não me interessa se é produtiva, aliás, é até produtiva, né? Está produzindo psicotrópicas. Então, a minha ideia é aquela restrição do artigo 185 da Constituição, que é a que o Wallace se referiu aqui, a restrição de desapropriação de pequenas e médias propriedades, ela só se aplica para a desapropriação especial rural, aquela desapropriação para fins de reforma agrária. Então, a sua resposta é sim, a desapropriação com fisco, ela pode ser feita para propriedades pequenas, médias, grandes, ou seja, não há vedação do artigo 185, porque aqui estamos diante de uma expropriação que tem uma base diferente, uma motivação diferente. A motivação é a utilização ilícita da propriedade. A propriedade sendo utilizada para a plantação de psicotrópicas. Vamos para a próxima. Eu tenho mais uma pergunta aqui ainda, eu acho que a 7ª pergunta é da Vilma. A Maria Vilma Saraiva, São José dos Campos, São Paulo. Olá, professor, qual a diferença entre expropriação e desapropriação? Daí a gente consegue chegar mais ou menos aonde a gente estava aqui agora, né? Primeiro eu tenho que te dizer uma coisa, Vilma, de verdade. A doutrina majoritária não diferencia, não, tá? Para majoritariamente, desapropriação, expropriação seriam expressões sinônimas. Entretanto, existe uma doutrina que entende que a expropriação é o gênero do qual desapropriação é uma espécie. Ou seja, expropriar é retirar do proprietário o seu bem. A desapropriação é essa retirada mediante justa indenização. Ou seja, se você retira do proprietário o seu bem sem indenizar, estaríamos diante de uma expropriação. Se você retira a propriedade do sujeito indenizando, estamos diante de uma expropriação da espécie desapropriação. Então, desapropriação quando houvesse indenização. Não havendo indenização, estamos só no gênero expropriação. É por isso, inclusive, Vilma, que quando o artigo 243 prevê aquela expropriação de imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicas e não prevê uma indenização para ela, a maioria da doutrina defende ela como expropriação e não como desapropriação, em virtude da ausência de verba indenizatória. Tudo bom? Pessoal, com essa 7ª resposta, nós podemos partir a um breve intervalo. Eu relembro a vocês que estamos respondendo as perguntas efetivadas pelo e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br e que daqui a instantes estaremos de volta com mais algumas perguntas dos internautas.